Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero explicar para vocês a PEC das praias, a chamada PEC das praias, que não é uma PEC que altera o regime das praias. Na verdade, altera o regime dos terrenos de marinha. Mas pode ter uma repercussão no sistema de praias do Brasil e isso não está muito bem falado, acredito, pelos senadores que propõem a PEC. Ok, vamos lá começar a análise. Bom, o que é que essa PEC faz? Ela quer revogar o inciso 7 do artigo 20 e o parágrafo 3º do artigo 49. Basicamente, ela revoga os chamados terrenos de marinha que estão no litoral brasileiro, porque ela revoga o inciso 7º do artigo 20, que diz que terrenos de marinha são bens da União. Então, esses territórios não seriam mais bens da União. Esse é o grande efeito. Qual é a consequência disso? Se não é bem da União, passa-se à propriedade privada, né? E a União, ela é excluída a União da sua capacidade fiscalizatória e dos tributos que incidem nos chamados terrenos de marinha. Ok? O que são terrenos de marinha? O Decreto-Lei 9.760 de 1946, ele define os terrenos de marinha e o que é um terreno de marinha? É uma porção de terra perto do litoral que fica a 33 metros entrando para o continente da posição da linha do pré-mar médio de 1831. O que é que isso significa? Em 1831 tinha uma linha de maré onde a maré ficava mais alta, então calculou-se dessa linha de maré para dentro do continente 33 metros. Esse é o espaço, o território dos terrenos de marinha. E o que é que isso significa? Né? Por que houve essa institucionalização do terreno de marinha? Pense que a gente está em 1831. 1831 a gente está passando do primeiro para o segundo império, era o Brasil imperial, e havia uma preocupação com a soberania nacional. Então, uma das funções era defender a soberania nacional, principalmente a soberania marítima, né? O Brasil tem um extenso território e essa soberania marítima era muito importante. E também garantiu acesso livre às praias, que são bens de uso comum do povo, né? Entendendo aquela classificação entre bens de uso comum do povo, bens dominicais e bens de uso especial do direito administrativo. O que é que ocorre nesse terreno de marinha? Esse terreno de marinha, o terreno de marinha é um terreno da União, como a gente viu, é um bem da União. Então, é possível a ocupação desse bem da União? É possível a ocupação. Porém, todos aqueles que ocupam um terreno de marinha, eles têm que fazer um contrato de aforamento com a União. O que é esse contrato? A União é a detentora do território e ela concede a esse adquirente desse imóvel, em caráter perpétuo, o domínio útil, a posse direta, o uso, o gozo e o direito de disposição sobre esse bem imóvel. Ou seja, você faz basicamente o que você quiser, a propriedade é sua. Só que anualmente você tem que pagar uma renda para a União chamada foro. E se você tiver interesse em alienar esse imóvel, quando você alienar esse imóvel, ou seja, vender esse imóvel, você vai ter que pagar à União 5% dessa alienação. Isso se chama laudêmio. E aí, a justificativa dos autores da PEC, do relator da PEC, é que há uma tributação exagerada dos particulares que têm um terreno de marinha. Porque além de, por exemplo, o particular ter que pagar um IPTU, que é um tributo, um imposto municipal, ele também tem que pagar essa tributação para a União. Então, incidiria muita tributação naqueles que detêm um terreno de marinha. Por outro lado, os municípios também seriam prejudicados na medida em que eles teriam uma série de restrições ao desenvolvimento de políticas públicas no que atina ao planejamento territorial urbano
De modo que o papel dessa PEC, segundo seus autores, é consertar essa tributação excessiva e essa falta de autonomia dos municípios para o adequamento do planejamento territorial. Beleza? E quais são as preocupações em torno dessa PEC? Existem, nos terrenos de marinha, existem áreas que são áreas de preservação permanente, né? Que são áreas destinadas à preservação de florestas nativas ou não nativas, ou seja, preservação do meio ambiente. Muitos desses terrenos de marinha são áreas de mangues e de restingas. Os mangues e as restingas, eles são muito importantes na preservação tanto dos ecossistemas marinhos, quanto eles servem de barreiras naturais para eventuais desastres ambientais. De modo que, quando você exclui essas áreas do terreno de marinha, essa área vai ser particular e pode haver uma flexibilização das normas ambientais incidentes sobre essas áreas. De modo que essa é uma primeira preocupação quando se flexibiliza ou quando vai se excluir o chamado terreno de marinha. Chama a atenção dos senhores e as senhoras sobre isso. Uma segunda preocupação é sobre a ocupação urbana desordenada, porque na medida em que se exclui os terrenos de marinha, se exclui inclusive essa tributação, tanto o foro quanto ao laudêmio, já se cria uma especulação imobiliária. E já há notícia no Brasil de que vários empreendimentos de pessoas físicas ou jurídicas já estão ocupando irregularmente esses terrenos de marinha na expectativa da aprovação dessa PEC. E a desordenação urbana pode gerar grandes problemas de ameaça também aos ecossistemas e podem possibilitar que desastres ambientais, já que esses terrenos de marinha perto do litoral são mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Quem acompanha, por exemplo, a atuação do Ministério Público Federal e também do estadual, mas basicamente do Ministério Público Federal, acompanha várias ações civis públicas em que o Ministério Público Federal ajuiza contra pousadas, algumas vezes resorts, algumas vezes até pessoas físicas que estabelece empreendimentos em áreas que não é possível o estabelecimento desses empreendimentos, como áreas de preservação permanente, ou quando é possível, despejam os seus dejetos, o seu lixo em regiões sem obedecer às leis ambientais. De modo que há uma geração de grandes problemas nessa ocupação desordenada. E isso tende a piorar quando a gente está falando dessa flexibilização e da exclusão dos terrenos de marinha. Essa é uma outra preocupação que eu trago para vocês. Crítica 3. Uma preocupação também de como ficará o acesso livre às praias, né? Aqui é importante dizer que a PEC das praias, ela não altera o sistema das praias. As praias continuam bens de uso comum do povo, porque ela pretende revogar o inciso 7 do artigo 20. Ou seja, ela pretende revogar os terrenos de marinha, não revoga as praias enquanto bens da União. O próprio dispositivo constitucional diz que a lei deve determinar as características e as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do mar. E aí eu trago para vocês o conceito de praia, né? O que é praia, né? Praia é uma área coberta e descoberta periodicamente pelas águas,
acrescidas da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicia a vegetação natural, muitas vezes mangues, restingas, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. E muitas vezes esse outro ecossistema inexiste, na verdade já são os prédios, os imóveis, os resorts, as pousadas, que ficam, muitas delas, a praia já bate na pousada, né? Esse conceito é extraído do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. E eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras que o artigo 10 estabelece que deve ser assegurado sempre o acesso livre ao mar, às praias, né? Quem já foi para praias, digamos assim, não vou dizer nem praias mais badaladas, mas muitas das praias não se tem o acesso livre à praia. O que é o conceito de acesso livre? Envolve tanto você está numa zona urbana e tem um caminho que você consegue chegar à praia X, tem esse caminho, quanto a impossibilidade de você estar em qualquer lugar da praia. Vale dizer, muitas vezes essas pousadas, resorts ou até alguns restaurantes, eles têm um lugar em que eles consideram que fazem parte da área deles, da área do restaurante. Tente, por exemplo, em um grande restaurante que fica à beira da praia, pegar uma cadeira de praia e colocar no meio desse restaurante. Veja, é um espaço público, não houve nenhuma autorização de uso desse espaço público, é um bem de uso comum do povo e mesmo assim você fica impossibilitado. Quando, eu estou falando do que é o comum, quando em muitas praias você não tem nenhum o acesso a essa praia, de modo que são verdadeiras praias privativas. Então, essa crítica é muito importante e essa ponderação é muito importante, por quê? Porque a PEC das praias, ela revoga as praias como uso comum do povo? Não, não revoga as praias. Mas qual é o efeito que essa PEC pode gerar quando se exclui o terreno de marinha? Uma especulação imobiliária. Grandes empreendimentos, grandes resorts no litoral de Pernambuco, no litoral de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, sem falar Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, grandes resorts vão querer se aproveitar disso para criar praias privativas. Veja, se não há revogação do terreno de marinha e já existem privatização do espaço público, imagine quando houver a revogação desses terrenos de marinha. Se num bem que é da União, que é o terreno de marinha, a União já é omissa na fiscalização, imagine num bem que é particular. Claro, você vai dizer, não, a União pode, o Estado pode criar limitações administrativas, mas se no próprio bem da União não há essa fiscalização, imagine num bem particular. Então, é inconstitucional a PEC a chamada PEC das praias, que só revoga os terrenos de marinha? Não, não. Agora, é inoportuna e pode gerar uma série de limitações do acesso público a um espaço público? Sim, isso pode gerar, e aí pode se tornar inconstitucional. O que mais, pessoal? Crítica 4. Prejudica ribeirinhos e comunidades tradicionais. Existem várias comunidades tradicionais de quilombolas e ribeirinhos que habitam esse espaço há séculos. É óbvio que essa revogação dos terrenos de marinha e a tendência de privatização desse espaço que é público, desse espaço que é uso comum do povo,
vai ter o efeito com a chegada dos grandes empreendimentos, inclusive estrangeiros, num espaço que pode ser importante para a defesa da soberania nacional, vai ter como função a higienização da sociedade, né? Ou seja, tirar os pobres, tirar os vulneráveis daqueles ambientes. Isso vai atacar frontalmente comunidades tradicionais que lá habitam, sejam quilombolas ou ribeirinhos que vivem daqueles ecossistemas esses que hoje já estão altamente prejudicados e com a aprovação dessa PEC podem ficar mais prejudicados ainda. De modo que para ser visto com grande preocupação essa PEC das praias, embora em si não seja inconstitucional, porque é possível que o legislador revogue a existência desse terreno de marinha sob a justificativa que não tem função, mas já que essa questão da soberania nacional, sob um olhar, pode ser vista como algo que não tem grandes riscos, já que as praias vão continuar sendo públicas, mas pode gerar consequências que violadoras de grandes eixos da ideologia constitucional, como a proteção dos vulneráveis, a privatização de espaços públicos, pode gerar inconstitucionalidade e já chama a atenção dos legitimados a impetrações concentradas de constitucionalidade sobre os efeitos que uma PEC dessa, embora não inconstitucional, inoportuna, mas que pode gerar inconstitucionalidade. Ok? Então, até uma próxima, espero que vocês tenham gostado.